Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Essa é mais uma live da ADUF. O tema de hoje é Produção Científica das Humanas, Fatos e Relevância no Contexto da Atual Pandemia. Essa é uma atividade indicada pelo nosso. Tudo bem aí? Pelo nosso Conselho de Representantes, foi construída pela diretoria da ADUF junto com o Conselho de Representantes, que a gente entende que é preciso reafirmar a importância do conhecimento integral. Nesse contexto de pandemia, algumas áreas acabam aparecendo mais, mas a gente acredita que sem esse conhecimento integral, sem a contribuição de todas as áreas, não é possível a gente pensar numa solução para essa pandemia e também nas discussões de sociedade que essa pandemia abre para nós. Então, a gente considera o tema dessa live muito relevante e convidamos duas professoras da UF para falar sobre ele. Então, a professora Eliane Salvatierra, do curso de Cinema e Audiovisual, professora Keiko Sakurada, do curso de Serviço Social. E a gente agradece muito a vocês por terem aberto espaço nessas agendas em tempos de isolamento social, agendas que estão muito diferentes, mas com muitas atribuições para nós, atribuições pessoais, domésticas, de trabalho. Então, agradeço muito a participação de vocês. A gente vai fazer essa live com a mesma dinâmica que fizemos as outras. Então, as nossas convidadas vão fazer falas iniciais de em torno de uns 15 minutos cada um. E depois disso, a gente abre para as perguntas que podem ser feitas aqui nos comentários dessa live. E aí é só fazer a pergunta ali nos comentários que eu passo para as nossas convidadas depois das exposições iniciais. A gente vai começar com a professora Eliane Salvatierra e depois passar a palavra para a professora aqui. Então, mais uma vez agradeço vocês, com a palavra, né, querida Eli. Bom, obrigada, é um super prazer, assim, estar aqui, mesmo que virtualmente. Parabéns à DUF e à Nina por estarem atuantes, assim, a DUF como sindicato, mesmo num período tão difícil, nessa quarentena, né? Então, quero já deixar meus parabéns e é um prazer também estar aqui, conhecer a Keiko e poder trocar e dialogar com ela, então, e com vocês que estão acompanhando essa live. Eu preparei uma fala rápida, assim, para a gente pensar a ciência, né? Assim, as ciências humanas. E é interessante a gente ainda ter que defender as ciências humanas, né? Mas também, por outro lado, eu acho que é um momento da gente não só defender a ciência, mas como comentar e apresentar o que nós das ciências humanas fazemos. Talvez a gente não consiga fazer isso nesse momento, mas poder falar sobre isso é extremamente importante. E aí é interessante pensar que a ciência ela não chega assim de uma hora para outra na história da humanidade. Ela é filha da filosofia, né? E como filha da filosofia, ela vai ter como princípio se pensar, né? A ciência em si, né? E aí, quando há essa divisão das ciências, são formas de conhecer o real. E é importante a gente falar sobre as ciências humanas e a ciência em si, porque há uma ignorância no sentido de ignorar
o que são as ciências e o que os cientistas fazem, né? Ou que as disciplinas ligadas a essas formas de conhecimento produzem. Então, é importante que a gente possa apresentar, esclarecer, conversar, para que a gente saia dessa ignorância, quer dizer, para que, quando eu coloco a gente, no sentido de, assim, não excluir esses ou aqueles, dizendo, mas que há uma ignorância, há um desconhecimento do que a ciência produz, do que a produção científica ou a formação científica faz. Há um distanciamento também. Eu pensei o seguinte, de falar um pouco das contribuições, por exemplo, a contribuição da antropologia, né? A antropologia não só contribuiu com o próprio conceito de raça, com Levi-Strauss, mostrando o que seria esse conceito de raça, e todos os problemas que envolve, mas contribuiu com métodos, com metodologias, com formas de conhecer, de se aproximar, de perceber a comunidade. A sociologia trouxe para nós conceitos como o próprio conceito de sociedade, né? Então, é interessante pensar que a ideia de sociedade, quando nós falamos de sociedade, é em cima de um conceito, é um conceito, é um construto, é uma construção, né? que não necessariamente está dado ao longo de toda a história da humanidade, né? É um construto que surge a partir de pesquisas, assim como o construto de classe social. A economia, que para alguns não é necessariamente, não é entendido como das ciências humanas, algumas pessoas entendem que é das exatas, não, é das ciências humanas, e com os estudos que Marx faz, vai pensar a economia e a estrutura econômica e as relações de poder, o construto de classe social. Então, são essas contribuições que nos ajudam a pensar culturalmente, pensar a sociedade, pensar o sujeito. As artes, por exemplo, alguns também não reconhecem a arte como ciência, mas é conhecimento, é apreensão de conhecimento. E as artes, eu não estou falando dos objetos artísticos, eu estou falando de arte como expressão, arte como criação, arte como estética. Então, o campo das artes nos possibilita trabalhar e pensar a imaginação, e nos ajuda, nesse momento, até criar o novo, dar novas respostas a velhos problemas. Não dá para pensar, por exemplo, a ciência, o campo da produção científica sem a linguagem, sem os significados, sem as ressignificações, sem tudo o que o campo da linguagem vem produzindo. Isso sem contar com a educação, que vai pensar o ensino, a aprendizagem, os processos, a gestão, todo um conjunto de pesquisas, né, tão importantes, inclusive uma que está agora em discussão, são as pesquisas com relação à tecnologia, a educação à distância, se é possível, se não é, se é viável, se acontece o ensino, se não acontece. A psicologia como um dos campos mais requisitados nesse momento. Existem pesquisas na psicologia que já apontavam como que seres humanos reagem em confinamento. Então,
é extremamente importante reconhecer que nós já temos uma produção científica. Aliás, no Brasil, nós temos pesquisadoras, pesquisadores extremamente competentes, extremamente qualificados, e que, infelizmente, com a escassez de recursos, com os cortes, muitas vezes acabam não tendo recurso econômico para poder desenvolver suas pesquisas. E aí, nós, às vezes, perdemos essas pessoas para outros países porque não conseguem viabilizar a sua própria existência no país, né? Então, as ciências humanas, elas para mim, é o princípio, são os pressupostos, são os fundamentos das outras ciências. Eu poderia até dizer que essa divisão do conhecimento que foi feita é, para mim, quase didático, entre exatas, biológicas e humanas, né? Porque não há ciência sem o ser, sem o próprio ser humano, sem a gente partir do princípio de quem é esse ser e esse ser no mundo. Inclusive, toda a parte do pensamento inclusive, que agroecológico, da ecologia, vai pensar esse ser no mundo, esse humano, e o que é esse humano, e o que esse humano pode, né? Quais são as possibilidades do que nós chamamos de humano. Então, é um conjunto de reflexões, de práticas, de produção de conhecimento que as ciências podem promover através dos seus campos disciplinares também. Vou deixar um pouco a Keiko falar, e aí a gente vai trocando. Eu trouxe um poema que para mim é significativo, de como a arte também nos ajuda, inclusive, a tirar a ciência também desse lugar de respostas exatas, de respostas duras. As artes nos ajudam a pensar, como eu disse, algo que não foi criado, algo que nem foi pensado. E isso, para a ciência, é muito importante, para o cientista. Às vezes, a gente, através das artes, consegue imaginar possibilidades que a lógica, muitas vezes, não nos apontam, mas essa capacidade de imaginar, de pensar outras realidades, nos ajuda, inclusive, no campo científico. É um pouco por aí que eu começo a nossa conversa. Obrigada, Eliane. Então, agora eu vou passar a palavra para Keiko. Boa tarde. Agradecer a Adolf pelo convite, né, de fazer esse debate, ainda mais no contexto em que a gente vive. Historicamente, as ciências sociais, né, humanas e ciências sociais aplicadas e humanas, ela já vem sofrendo, né, ataques, mas mais do que discutir especificamente, né, essa área, eu acho que é importante, e aí fazendo gancho com o que ele já veio trazendo, né, é de tentar entender a razão também dessas fragmentações, de colocar também o próprio conhecimento, né, da área das ciências humanas e sociais aplicadas num contexto de fragmentação, né? E aí, pegando um pouco o gancho do que ela falou, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a ciência, né, o conhecimento produzido, né, pelo ser humano, ele é processual, até porque ele reflete também uma objetividade humana. Então, ele é um conhecimento que ele é processual, ele é construído e acumulado a partir da capacidade, né, teleológica e das necessidades que a própria vida material, né, e objetiva coloca para o ser humano.
Então, recuperar também esses elementos da materialidade, ele é importante para entender como é que essas áreas também, né, atuam na realidade, produzindo não só pesquisa, não só profissionais, mas também contribuindo no conhecimento do desvelar da realidade, né? E aí, e também recuperar também um pouco essa discussão das ciências, né, quanto um elemento que é importante para entender, né, a objetividade humana, né, dos homens e mulheres nos seus tempos históricos, a partir das condições materiais que se colocam, né, entender que também essa fragmentação ela não é algo que sempre esteve posto, né, se a gente recuperar a história da humanidade, né, dos sujeitos em cada tempo histórico, a gente vai ver que isso é um elemento mais recente e especialmente, né, é um elemento do projeto de sociedade também colocado pelo sistema capitalista e como se constrói essas classes, né, e a gente está falando especialmente, né, da sociedade atual, dividida em classes, sim, classe burguesa e classe trabalhadora, mas que não reflete só no âmbito, né, das classes, é uma dominação que não é puramente econômica, mas ela tem atravessamentos, né, políticos, culturais, sociais, que incidem também, né, na subjetividade dos seres humanos. E aí lembrar também que essa fragmentação, né, de conhecimento e até da própria ciência e a forma como o ser humano, né, vai lidar com esses diversos conhecimentos acumulados, né, e produzidos, elas também têm uma ligação a partir do momento que se rompe, né, na sociedade com o projeto dominante capitalista, com os elementos constituintes daquilo que se vinha construindo, e aí especificamente também, né, com os saltos que se dão com o entendimento, né, e aí especificamente um projeto ocidental, porque o Ocidente ele guarda uma particularidade que, em certa medida, ela é distinta de conhecimentos acumulados nas sociedades orientais, mas que também, né, vão apresentar algumas fragmentações. Mas se a gente pegar especialmente esse projeto de sociedade ocidental, que é hegemônico, a gente vai ver, por exemplo, o abandono, e aí que também explica essas fragmentações de conhecimento e por que às vezes há um entendimento errôneo do que as áreas de conhecimento. A gente vai ver, por exemplo, o próprio abandono, né, do humanismo, do historicismo, da razão dialética, né, que são substituídas por um projeto de conhecimento, de sociabilidade, né, individualista, ahistórico, né, uma razão extremamente pragmática, instrumental, imediatista. Então, tudo isso também vai contribuir para que hoje, né, na atualidade, a gente tenha ataques contundentes, né, cotidianos pelo governo e pelo MBL, Escola Sem Partido, né, projetos educacionais também que vão versar por um empobrecimento do conhecimento dessas áreas, né, especialmente das áreas de ciências humanas e sociais aplicadas, por conta até mesmo do entendimento de que são áreas que a gente sabe que produzem, né, reflexões críticas, não são áreas homogêneas, mas que estão ali também analisando a realidade a partir de outros elementos que incidem e conjugando e contribuindo também para áreas, por exemplo, né, como a área da saúde, das exatas, né, as ditas ciências duras. Então, a gente, e assim, inicialmente, acho que é importante que a gente entenda que não é uma área que pode ser pensada descolada das outras áreas de conhecimento, e é uma área que, na verdade, é ainda dentro dos limites do sistema, né, disputa conhecimento, disputa projeto de sociedade, disputa projeto, né, de educação, projeto de universidade, distinto daquele que
é posto hegemonicamente hoje, né, pelas classes dominantes e se expressa na atualidade pelos próprios projetos do governo federal, né, pelo MEC, a proposta de flexibilização das universidades em meio à pandemia. Tudo isso a gente também tem as contribuições para dar. E aí entender que, né, não é nenhum conhecimento isolado. Né? Na verdade, a gente está falando de conhecimentos que, por N razões que são colocadas pelas relações sociais capitalistas, no seu modo de produção e reprodução, ele vai tratar em agravar, e aí até por interesses ideológicos mesmo, né, a uma razão miserável. Então, a gente é atacado também por eles entenderem também que é necessário abandonar, né, para garantir, inclusive, né, a manutenção estrutural, um projeto que visa fragmentar cada vez mais, né, o pensamento, o cotidiano, tornar as coisas naturalizadas, de forma que as pessoas, inclusive, tenham dificuldades de entender. E aí, se a gente pegar, por exemplo, né, o próprio contexto da pandemia, né, do Covid, de entender, por exemplo, por que é necessário, neste momento, as pessoas aderirem a um projeto coletivo de solidariedade, né, que tem atravessamentos, né, éticos, né, humanistas, pautados em conhecimentos. E aí, né, a razão, né, e a história está aí também, né, para poder mostrar uma necessidade de que as pessoas tenham aderência coletiva de, por exemplo, fazer a manutenção do isolamento social, entendendo que não é só colocar em risco os familiares, aqueles que estão, né, dentro de casa com você, ou outras pessoas que estão na rua, mas que são consequências coletivas, né? Então, assim, a gente está atualmente lutando, propondo, e não é só de hoje, né? Se a gente fizer um levantamento, a gente tem diversas produções, né, que já assinavam para diversos contextos que hoje a gente vive. Então, acho que nesse momento, o importante mesmo é a gente entender que quando a gente fala de ciências sociais, né, aplicadas e humanas, a gente não está falando apenas de algo restrito a uma determinada área de conhecimento, mas a gente está falando, na verdade, de um conhecimento que tenta buscar recuperar os elementos fundantes e trazer também um debate de que a ciência, né, a produção de conhecimento, ela não é algo restrito também, porque hoje a gente também vive essa realidade de restrição de acesso a informações, de conhecimento, que na verdade não deveria ser desta forma, né? Então, o próprio abandono da razão crítica dialética, ela também faz com que a gente entenda por que há uma depreciação, por que há uma depreciação também, por entender a história da humanidade, entender a história, e aí se a gente pegar o próprio Brasil, da sua formação social brasileira, as construções, né, das classes sociais, desse racismo que está posto estruturalmente, por que a gente não consegue romper, né, com esse racismo da forma como nós gostaríamos efetivamente, né, que reflete hoje nas desigualdades de acesso à saúde, a políticas sociais, que mostra cada vez mais as pessoas que estão, né, em periferias, em favelas, em extrema pobreza, estão com direitos violados, cada vez mais tem sofrido os impactos, inclusive, da pandemia, e aí não é só do vírus, é das condições de vida também dessas pessoas. Então, acho que de fala inicial, gostaria de colocar essas questões. A gente aguarda as outras contribuições também, né, as perguntas, mas é entender isso, né, que não é um instrumento controlado, na verdade, um processo de acúmulo.
Obrigada pela fala inicial, Keiko. A gente tem uma pergunta aqui, né? Bom, que começa com um agradecimento pelas falas. E a pergunta é a seguinte: gostaria de saber o que vocês poderiam propor para que a importância das humanas possa ser melhor compreendida pela sociedade, sobretudo no contexto atual, cujo próprio governo leva à desvalorização da área. Eu não sei quem quer começar respondendo. Posso começar e passo para Keiko? Pode ser? Eu acho que ações como essa que a DUF está fazendo, de abrir, né, ou apresentar o debate, já são ações que... Eu sei que quando tem uma pergunta como essa, o desejo é assim, o que as ciências humanas nesse momento podem atuar diretamente, assim, né? Tanto a questão da aplicação, ou como é que nós podemos divulgar, como as pesquisas em humanas podem nos ajudar. Primeiro, eu acho que é isso, o que eu acabei de dizer, promover encontros, que a maior parte da população perceba, conheça, né? Conheça o que a ciência faz, o que a ciência produz. A produção científica, e a produção científica em humanas, também, ela é processual, como a Keiko falou, e ela não é, assim, imediata. Nós, já há algum tempo, abrimos mão, assim, como sociedade, de formar pesquisadores, de garantir com que a ciência seja contínua, a produção científica seja contínua. Então, nós no Brasil, nós não temos um projeto político de formação de cientistas, quer dizer, nós temos a formação dentro das universidades, e aí as universidades precisam atuar na formação dos pesquisadores, na produção científica, na produção da extensão, e por exemplo, quando tem um ataque à universidade, é porque também se desconhece um conjunto de atividades, de ações de trabalho que a universidade está produzindo. Então, como eu falei, há um desconhecimento de que a gente produz, o que a gente faz, o que as pesquisas produzem. E essa produção, ela leva um tempo. A formação de um pesquisador, às vezes, ela envolve 10 anos de formação. Então, a produção do conhecimento, ela não é imediata, e ela precisa de muito investimento. Eu acho que a gente precisa divulgar, intensificar, mostrar, apresentar. É interessante, eu dialogo muito com o campo da comunicação, e eu fico muito triste de perceber que os nossos jornalistas, que são formados dentro da universidade, passaram pela universidade, eles, às vezes, não informam, não tratam a informação de uma forma que seja clara, que realmente informe, né? Que informe e ajuda num processo de desinformação também. Então, nós precisamos circular, fazer com que circule na sociedade a informação do que é a produção científica, o que é que os cientistas fazem. Quer dizer, não é um investimento que é à toa, não é uma aplicação, não é um projeto, como aqui falou, claro, há um projeto político de sociedade em disputa, mas o conjunto de conhecimento que as ciências humanas produzem e o que pode nos auxiliar no dia a dia é imenso, e diz respeito a todos os campos, né? Então, a gente precisa promover mais, apresentar,
difundir, divulgar, falar mais sobre essa produção, né? Mesmo que para a gente, às vezes, seja difícil, né? Não é fácil, assim, estar numa live, se apresentar, mas estamos aqui hoje, inclusive, por isso, porque é necessário que a gente possa divulgar o que é feito e falar sobre o que é feito, né? Então, informar, difundir, fazer com que essa produção circule, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, e pensar como é que a gente pode aproximar os saberes, né? Aproximar os saberes que são considerados saberes científicos e saberes que não são necessariamente, não são científicos, mas que são saberes. E a aproximação desses saberes para que a gente possa pensar o conhecimento. Passar a palavra para Keiko responder. Então, é óbvio que, né, a área das ciências humanas e sociais aplicadas estão, né, alguns profissionais, pesquisadores, né, estão nas agonias da vida, porque isso impõe uma nova realidade para a gente. Eu acho que também não... A gente também tem que ter cuidado para também não apagar a importância que hoje, né, a gente tem dentro das áreas, né, das pesquisas, conhecimentos, né, e produções que estão sendo feitas agora pela área da saúde, mas também lembrar que essa área, né, e o que hoje a gente tem, né, o pessoal da medicina, da biomédicas, que está lá trabalhando sem parar, galera que está dormindo pouco ou não dormindo nada, para poder também tentar contribuir nos achados, né, da ciência a respeito para conter a pandemia, né, buscando medicamentos que possam fazer efeitos mais rápidos, né, diminuir, né, as complicações, ou até mesmo uma busca de uma vacina. O pessoal da engenharia que está lá também trabalhando freneticamente na produção, né, tentando descobrir respiradores mais baratos, mais úteis, né, de produção em larga escala, mais rápido. Mas a área das ciências sociais, né, aplicadas e humanas, ela tem uma particularidade, não só na produção do conhecimento, porque é um conhecimento que, na verdade, ele precisa de entender essa realidade, e a gente também, nessa hora, tem que ter o cuidado para também não agirmos por impulso. Então, uma das grandes questões que hoje se faz necessário é a gente retomar produções que já vinham sendo feitas, retomar leituras para poder entender um pouco essa realidade, porque já há produções que vinham dando pistas do que poderia vir a acontecer. Óbvio que a maioria não previa um contexto de pandemia, né, mas do projeto e como isso vinha acirrando as condições, né, e agravando as condições de desigualdade. Mas a gente também tem profissionais, né, dessas áreas que hoje estão atuando na linha de frente também, né. Então, se a gente pegar, por exemplo, o pessoal da psicologia, do serviço social, né, e aí eu vou falar um pouco mais de propriedade do pessoal do serviço social, né, dos aspectos sociais, por conta da minha própria formação, são pessoas que estão, né, são profissionais que estão ali na linha de frente, contendo também a pandemia, né, tentando dar os atendimentos necessários, mas que hoje também encontram algumas certas limitações. Mas aí, especialmente, né, a galera que está na linha de frente, né, atuando especialmente dentro dos hospitais, dos postos, das unidades básicas, a gente sabe que tem esses profissionais atuando e que estão, na medida do possível, tentando entender como lidar com esse contexto, né? E aí são profissionais que hoje estão se dedicando a pensar novas dinâmicas de trabalho, não só
para a categoria especificamente, mas também até para como lidar com como os outros profissionais também podem lidar com essa realidade. São profissionais que estão hoje, né, dando orientações de acesso a benefícios assistenciais, direitos previdenciários, mas que também estão ali orientando famílias, amigos, né, dentro das relações sociais daqueles indivíduos contaminados, como lidar com essa realidade. É óbvio que também a gente, né, depende, a produção do conhecimento da área das ciências sociais e humanas, ela depende também de uma série de outros elementos que articulam esse conhecimento. Se a gente pegar na história da sociedade brasileira, a gente vai ver, por exemplo, né, que até o próprio debate da reforma sanitária ela não foi feita somente com uma determinada área, né, a gente também teve um papel importante ali para poder entender que o fator saúde e doença, né, não é um binômio de estou saudável, não apresento nenhuma patologia, nenhuma doença, eu estou saudável, né. Até hoje, que a gente, e aí aquele momento que se discutia justamente que não, que existem condições, né, que atravessam, né, desde o saneamento básico ao acesso a um trabalho seguro. Isso é um elemento que tem sido debatido hoje. Vários pesquisadores das áreas têm se debruçado para falar sobre isso, como um trabalho seguro, como, ainda que de forma imediatista, que não atenda à total realidade da população brasileira, o benefício assistencial hoje disponibilizado, que demorou a ser disponibilizado mesmo já tendo, né, passado pelo legislativo, demorou a ser disponibilizado pelo governo, e que também já há análise de que isso não vai atingir na completude todos aqueles sujeitos que precisam do benefício, né? O fato de não ter acesso à internet, não ter acesso, ou ter acesso precário, né? Isso também vai colocar em risco os sujeitos que vão precisar sair de casa para ir aos bancos fazerem esses cadastramentos, né? Então, assim, existem alguns, acho que hoje o que a gente pode pensar de contribuição, o que a gente pode fazer dentro desse contexto, é retomar alguns debates que a gente já vinha fazendo, recuperar, óbvio que com todas as mediações possíveis e inimagináveis, né, aquele debate que era feito da reforma sanitária, e aí entender que a gente já apontava lá que condições de saúde, de prevenção à doença, né, de critérios de segurança de saúde, né, estavam ali postos, que a gente já apontava, né, uma gama de profissionais de diversas áreas, apontava que não era só um elemento de não estar doente, estar saudável, né, então, trabalho, seguro, habitação, segurança alimentar, educação, cultura, a própria distribuição geográfica, né, dos centros urbanos e rurais, como é que isso impacta a existência ou não de direitos, de políticas sociais, porque, assim, não é só as ciências humanas e sociais aplicadas, mas todas as áreas de conhecimento, né, trabalham com um viés de entender que esse conhecimento ele tem que ter um caráter investigativo, propositivo e interventivo. Então, assim, é óbvio que a gente não vai dar conta, e eu acho que também a gente também tem que ter esse cuidado de que não vai ser agora todas as respostas que a gente vai dar, mas a gente já está apontando algumas coisas, a gente já está recuperando alguns debates e pesquisas que já eram feitas anteriormente, né? Hoje, por exemplo, a psicologia tem feito, né, um debate e divulgado, né, o que esse contexto de pandemia traz, né, o isolamento ele traz de prejuízos também, né, a nova dinâmica de relações, e aí no que diz respeito especialmente à saúde mental. Então, assim, hoje o que a gente pode fazer é tentar entender como é que essa realidade ela está se colocando aos profissionais, né, que podem, né, têm uma capacidade de conhecimento acumulado, pensar
eu acho que o momento agora é pensar coletivamente, né, conjuntamente com as outras áreas, quais são as dinâmicas, o que a gente propõe num contexto em que as relações sociais efetivamente mudaram, porque eu, acompanhando as análises de alguns outros profissionais de outras áreas também, eu também tento acreditar que não voltaremos mais a ter aquela relação social colocada anteriormente. Até 2019, aquela dinâmica de vida, ela mudou, não será mais daquela forma. A gente não sabe quando, né, é possível a descoberta de uma vacina ou um medicamento, né, de diminuição dos efeitos da Covid, mas mais do que isso, é uma necessidade também que a gente vai precisar pensar como a gente pode propor novas formas de sociabilidade, entendendo que elas não são imediatas, na verdade, são as nossas contribuições, elas vão se dar a médio e longo prazo, né? E é entender também como é que pode, né, a gente pode contribuir neste contexto de pandemia, na forma de diminuir ou, né, pensar junto com, e aí vai depender também dos interesses governamentais, seja municipal, estadual ou federal, né, da capacidade também da sociedade de se mobilizar para exigir isso, de como lidar com uma dinâmica que hoje já, mais do que nunca, expressa todas as desigualdades, desde o acesso à saúde à condição de sobrevivência e vida dos sujeitos, não só pela Covid, mas por aquilo que já vinha se construindo nas desigualdades das relações de classe, né, que atinge principalmente a classe trabalhadora, né, que é a classe que depende da venda da sua força de trabalho para viver, ou como a gente acaba, né, de forma lamentável dizendo, sobreviver, porque não vivemos em condições como gostaríamos, mas sobre a realidade que se coloca para a gente, né? Então, acho que é mais isso, sim. Acho que não há uma receita de bolo, não dá para dizer vamos fazer isso ou aquilo, mas eu acho que exige que um coletivo de profissionais, de pesquisadores, se debruce para poder entender, inclusive ajudar a pensar hipóteses de projeção do que a gente pode pensar como formas de alterar essa realidade e até mesmo tensionar essa sociabilidade que a gente já viu e agora, mais do que nunca, a gente está vendo que não é a que queremos e a que defendemos. É isso. Bom, temos algumas outras perguntas. Tem aqui um pedido para que vocês falassem um pouco sobre a perspectiva obscurantista, base do atual governo federal de alguns governos estaduais e suas repercussões na comunidade acadêmica, né, dentro desse recorte do conhecimento produzido pelas humanas que a gente está fazendo aqui nessa live. Então... Posso continuar na sequência? Super apropriada a pergunta, né? Eu acho que atualmente, ainda nessa linha de disputa de um projeto de sociedade, eu acho que a disputa não é só do projeto de sociedade, mas é do entendimento do que é o humano e o que esse humano tem capacidade de produzir, de fazer, de perceber. Há um estudo no campo da comunicação e da cultura, dos estudos da cultura, que falam muito da necessidade de ressignificar, né? Da gente reconhecer a produção de significados e da ressignificação, e como, inclusive, nós podemos mediar esses processos de ressignificação.
que em prática é dizer que nós valoramos as coisas do mundo, nós humanos, ao valorar, a dar valor de bonito, feio, bom, ruim, nós estamos dando valor e consequentemente, atribuindo significado às coisas. Atualmente, eu acho que na nossa cultura, e quando eu falo na nossa cultura no Brasil, me parece que há uma disputa e uma cisão, que não precisaria existir, mas há uma cisão entre fé e conhecimento científico. Vou fazer destaque entre conhecimento científico, porque eu entendo que há outros conhecimentos que não só o científico, que são os saberes, né? O saber científico é um dos saberes, é o saber sistematizado, é o saber o método, é o saber comprovado, mas há outros saberes. Há uma disputa entre a fé e o conhecimento científico, e uma tentativa de desprestígio, de deslegitimar o conhecimento científico por causa da fé, né? E eu acho que isso nos remete à Idade Média. É como se a gente não tivesse passado por todos esses anos, por toda a produção de conhecimento, por toda a história. Eu acho que não precisaria ter essa disputa e essa cisão, mas essa cisão é muitas vezes colocada. Então, é como se nós estivéssemos guerreando novamente com aquilo que é atribuído por uma fé, pela fé e pelo conhecimento científico. E não precisa ser assim. Então, há uma disputa de significação, daquele que conhece, daquele que tem a autoridade para emitir um pensamento, e vem sendo desprestigiado o conhecimento científico. Eu acho isso uma ignorância, volto a dizer, de ignorar o que a produção científica, tudo que a produção científica em humanas, e o que as ciências humanas, e aí a Keiko vem reiterada colocando ciências sociais humanas aplicadas, já conhecem, já produziram, e que não precisa ser assim, né? Esse obscurantismo, que quando essa palavra que nos remete a um período onde a palavra, quem tinha a palavra era o dogma, né? Ele foi revisto. A gente não precisa entrar nessa disputa para depreciar todo um campo de conhecimento, né? Então, acho que o que está sendo colocado é essa disputa mesmo, uma disputa pela palavra autorizada, por quem é que pode e quem é que tem a verdade para falar. É muito triste perceber, mas mais do que triste, às vezes eu acho que a política, que é um espaço tão apaixonante, às vezes também não dá para que a gente possa ser muito passional, né? Quando eu falo triste, é porque é lamentável que essa disputa esteja sendo feita em detrimento de seres humanos, em detrimento de vidas, né? Então, não acreditar hoje da produção científica, ou aquilo que um campo já apresentou, é colocar vidas em xeque, né? Então, são pessoas com nome, sobrenome, são pais, mães, filhos, filhas, companheiras, são pessoas. Então, não dá para a gente desmerecer todo um campo por uma disputa dogmática. Não cabe mais, não caberia mais, né? Então,
acho que isso a gente precisa, acho que a gente precisa estar atuando nessa mediação de ressignificar o que é que se entende por conhecer realidade, ter acesso à realidade, ter acesso ao pensamento, né? Eu li um artigo de um historiador da Fiocruz que ele retoma a gripe espanhola e como era o período da gripe espanhola. E nós poderíamos aprender muito com essa pesquisa. Nós poderíamos, quer dizer, a gente, não abrindo mão da história ou das pesquisas que estão sendo feitas no campo das humanas, como, por exemplo, da história, a gente pode não repetir, né? A gente pode avançar, não é não errar, mas não repetir o erro, que errar é possível, é humano, é da natureza humana, mas a gente tem a possibilidade de não continuar repetindo os erros. Então, eu acho que atualmente há esse ataque à produção do conhecimento científico, há um ataque às ciências humanas, e isso é um ataque à humanidade. E a contabilidade são vidas, não são números abstratos, são vidas humanas, são pessoas. Então, não é o momento de abrir mão do conhecimento científico, não é o momento de voltar ao dogma e a um período das trevas, porque não queremos legitimar o pensamento científico e toda uma produção que é feita. Então, esse caráter obscurantista, né, que a gente tem visto com mais força, né, no governo Bolsonaro, né, no governo atual, e aí também se reflete, né, nos governos municipais e estaduais, mas acho que o mais nítido de todos é o governo Bolsonaro, e ele tem e as suas repercussões na comunidade acadêmica, né, eu acho que a gente pode até dividir um pouco esses elementos, não dividir que dizer que cada coisa acontece de forma diferente, mas é porque na hora que falou do obscurantismo, eu lembrei muito também da própria questão da decadência ideológica, né, da sociedade burguesa, né. E aí eu fiquei lembrando que, por exemplo, dos grandes problemas que a gente tem enfrentado, e não é uma característica específica, mas ela se acirra no governo Bolsonaro, é a forma como as pessoas também colhem as informações, né, por meio das mídias sociais, né, Bolsonaro e diversos outros representantes, né, políticos, hoje se comunicam com muito mais força dentro de Twitter e Facebook do que por meio de documentos oficiais, né, canais oficiais do governo. Então, isso também mostra um pouco uma forma como esse obscurantismo também ele vai atingir, né, a comunidade acadêmica. Eu costumo, sempre quando eu dou aula, eu costumo sempre perguntar para os alunos se, quando eles compartilham as informações, né, nas redes sociais, se por acaso, primeiro, eles clicaram naquela reportagem, naquela notícia, leram ela na íntegra, e se eles foram capazes também de entender que aquilo ali era uma informação ou uma propaganda, né? Então, assim, são essas coisas que vão nos dando pistas também, né, para poder entender por que esse obscurantismo também ele vai ganhando cada vez mais força. E aí, recentemente, na verdade, ano passado, né, o Instituto Wellcome Global Monitor fez uma pesquisa em 2018 com 140 mil pessoas em 144 países, e aí, especialmente no Brasil, e aí eu acho que casa muito com esse debate do obscurantismo, ele mostrou que naquele momento ali em 2018, 35% dos brasileiros desconfiavam da ciência
e que de cada quatro acreditavam que a produção científica não contribui para o país, né? E quase metade dos brasileiros afirmava que a ciência, quando ela discorda da religião, eles escolhem a religião em detrimento da ciência, né? E aí apenas 13% dos brasileiros afirmavam ter muita confiança na produção da ciência, né? Esse é um dado que veiculou no jornal O Globo, no dia 21 de junho de 2019, né? O Instituto ele tem um site, né? E aí eu até fui olhar o site deles também. Fiquei espantada até com o fato deles terem uma carteira de investimento de 26 bilhões e 800 milhões de libras esterlinas, né, o que hoje equivaleria, numa conversão de dólar comercial, equivaleria a 33 bilhões e 39 milhões de dólares, né? Mas isso mostra, por exemplo, essa pesquisa, né, ainda que tenha sido feita por uma fundação independente, e aí também tem outras pesquisas que foram feitas, obviamente, dentro do Brasil, por, né, instituições independentes ou ligadas, né, a algum instituto de pesquisa, elas já vinham mostrando esses elementos. Eu acho que, assim, as pessoas... uma coisa é você ter fé, né, acreditar individualmente, né, numa determinada fé. Que todo mundo é movido por alguma fé, todo mundo tem que acreditar em alguma coisa, tem né, sempre uma projeção de algo que ela quer alcançar, ou que ela quer, né, porque faz parte da própria sociabilidade, né? O ser humano precisa ter uma relação subjetiva e afetiva, né? Mas mais do que isso, é entender mas o que isso reverbera, né, dentro do campo, inclusive da comunidade acadêmica, né? Como é que isso faz com que as pessoas, na verdade, convertam, e aí isso está ligado, na verdade, a uma lógica também, né, de reprodução das relações sociais capitalistas, de um individualismo onde a subjetividade individual ela vai se sobrepor ou, né, dada a forma como ideologicamente isso se constrói, conhecimentos imediatistas que chegam de forma rápida e curta, né, elas acabam as pessoas acabam capturando, e aí a lógica também ela está articulada à forma como as pessoas se relacionam e as condições de vida que essas pessoas têm, né? A gente pode pegar exemplo dos próprios profissionais, né, não só das áreas das ciências sociais aplicadas e humanas, mas também dos outros, que às vezes no cotidiano do trabalho tem dificuldades também por conta de necessidade de atender demandas institucionais, de fazer a suspensão da realidade. Então, essa dinâmica desenfreada de sobrevivência da classe trabalhadora também, às vezes, acaba contribuindo, esse modo de produção e reprodução, ele contribui para os ataques, né? Mas ataques, especialmente dentro da comunidade acadêmica, isso vai se colocar, né, de forma mais contundente com a necessidade também de que conhecimentos críticos, propositivos e interventivos que podem alterar as relações sociais ou minimamente tensionar essas relações sociais, elas acabem sendo atacadas de forma a evitar que uma ideologia dominante seja contraposta dentro dessa realidade, né? Então, hoje a gente vive o que a gente chama de empobrecimento, né, do conhecimento. A gente percebe isso dentro, inclusive, do próprio projeto de educação que se coloca, né? É um projeto de educação que ele tem um viés extremamente instrumental, né? Você tem que saber, o estudante hoje tem que saber somar, diminuir, multiplicar e dividir. Ele tem que saber ler, mas não necessariamente tem que saber interpretar. Então, isso também vai colocando tensões, né, e disputas dentro do projeto de educação e de sociabilidade que vão também atacar diretamente a comunidade acadêmica, né, numa lógica produtivista em que você tem que, na verdade,
oferecer conhecimento ou produtos, né? A gente vai ver isso, por exemplo, na necessidade de algumas áreas, né, que vem sofrendo a pressão do Ministério da Educação dentro dos projetos, né, tanto do MEC quanto do CNPq, quanto o Ministério de Ciência e Tecnologia, que é a necessidade, né, da CAPES, da necessidade da produtividade, que é oferecer o produto, né? O conhecimento ele tem que gerar um produto, mas não é isso, ele pode até vir a gerar um produto, mas esse não tem que ser o propósito único da universidade, né? A universidade ela tem que ser capaz de e aí também não pensar a universidade como uma capacidade isolada, né? Mas é pensar a universidade articulada e sofrendo, inclusive, os tensionamentos, né, que as próprias relações sociais capitalistas, e aí a gente fala especificamente do Brasil, né, no capitalismo independente heteronômico, que vai colocar para a universidade elementos que vão fazer com que, inclusive, os estudantes, os docentes, a comunidade como um todo, uma visão de empobrecimento do conhecimento, né? Esse conhecimento tem que ser rápido, mas em que medida um conhecimento rápido, um conhecimento com palavras de efeito, com palavras curtas, né, com textos curtos, também não empobrece a capacidade do ser humano de aprender, né, a partir, não só aprender, mas ser capaz também de fazer suas reflexões, de a partir daquilo, amadurecer um conhecimento e também ser capaz de emancipar-se, né? E aí não é só uma emancipação individual ou meramente política individual, mas uma emancipação que possa também contribuir de forma coletiva, né? Então, uma das grandes coisas e aí, né, vários outros pesquisadores já têm apontado esse elemento de como é que as redes sociais também, ao mesmo tempo que elas podem ser uma potencialização, né, de divulgações, e a gente tem visto hoje isso, né, ganhando um pouco mais de visibilidade, dado até mesmo para o contexto da pandemia. A gente tem visto hoje canais de ciência, né, ganhando mais visibilidade, até porque as pessoas têm buscado os conhecimentos, mas a gente também tem que entender que o conhecimento é processual e exige também um pouco mais precisa ser um pouco mais apurado. É óbvio que a gente tem o objetivo também de divulgar o conhecimento, mas que também as pessoas não podem só atrás de coisas curtas e receitas de bolo, né? Até porque aquelas informações que são passadas ali também exigiram um determinado conhecimento, né? E aí entender isso, como é que a gente também lida, entender que é um obscurantismo, que na verdade é um projeto de educação, né? É um projeto de educação e sociabilidade que visa, na verdade, trabalhar essa perspectiva individualista de que a certeza individual subjetiva ela está acima de uma produção de conhecimento e de contribuição de sociedade muito maior do que aquela que não existe uma verdade absoluta, né? Todo conhecimento ele necessita de uma análise contundente e cotidiana para poder até mesmo a gente ver, porque a dinâmica da sociedade ela muda, a sociedade está o tempo todo se movimentando, então o que a gente olhou agora pode não ser o que acontecerá amanhã. Então acho que é um pouco nisso, sim. O obscurantismo ele se combate coletivamente, e se combate especialmente com as pessoas entendendo a importância que a universidade, né, que o conhecimento tem, não só para aqueles sujeitos que estão ali, mas para toda a sociedade. Bom, tem duas perguntas sobre as quais vocês já falaram na construção de outras respostas, mas que eu vou colocar para vocês, porque acho que de repente vocês têm alguma coisa para falar em termos de aprofundamento. Uma delas pergunta aqui, sim, diante
da situação que a gente está vivendo, que exige respostas imediatas, porque as pessoas estão com questões, vivendo dificuldades materiais objetivas, como conversar com a sociedade no sentido de que da importância desse pensamento abstrato, da construção, né, desse conhecimento que é de uma outra duração, que não a da resolução das questões objetivas, e a outra no quais são as possibilidades de contribuição das ciências sociais junto aos segmentos dos chamados precarizados e que estão sendo alvo dos benefícios do governo federal. Vocês duas já passaram por essas duas questões, nós estou apresentando elas para um aprofundamento das respostas. Tá. Bom, vou tentar falar um pouco dessa. Como é que, na emergência, né, como é que nós podemos conversar com a sociedade se cada um está na sua casa, né? Tem um pesquisador da USP chamado Mauro Wilton de Souza, que ele fala que o espaço público, atualmente, é o espaço público midiático, que são os meios que colocam em circulação uma produção de pensamentos, de formas de entender a vida. E ele entende pelos meios, não é o aparelho só, TV, rádio, jornal, mas é a produção que esses meios, é a produção dos meios, né? Aquilo que circula dentro dos canais abertos da rede de televisão. Então, nesse sentido, vale muito prestar atenção nas novelas, nos comerciais, nas charges dos jornais, não só na notícia, assim como também nos memes, nas mensagens do WhatsApp, daquilo que é colocado no Instagram, no Face, porque há aí uma circulação de formas de entender as coisas, formas de perceber, a forma que a gente pode, eu estou ouvindo recorrentemente falar de narrativas, a gente pode entender como narrativas. Nós precisamos disputar narrativas, nós precisamos... eu até poderia dizer, mas narrativas, né? Nós não estamos falando de ciência, mas é através das narrativas que nós colocamos em circulação formas de entender o mundo, a vida, a sociedade, a humanidade. Então, nesse momento é muito importante que várias formas de compreender o que é a pandemia, compreender o que é a necessidade. Quando eu falo várias formas, é para que uma forma que tenta se legitimar como única não seja única. Porque nós precisamos entender que não há uma só forma de entender como é que podemos lidar com a pandemia, como é que podemos lidar com o coronavírus, como é que podemos... Porém, há um grupo de pessoas ligadas, sim, ao conhecimento científico, não só do campo do conhecimento biológico, das exatas, mas também da humanas, que tem recomendado outras formas, e aí, que estão sendo mais direta, se o governo federal propõe, saiam às ruas, ouçam o que outras vozes dizem sobre. Não é no sentido de, eu quero só legitimar o pensamento científico, não é isso. Mas há outras formas de entender como é que como nós lidamos com essa pandemia. Então, precisamos sim circular nesses meios, e é por isso que eu faço referência ao
os estudos do Mauro Wilton, porque nós estamos isolados, e por onde é que nós estamos conversando, informando, trocando? São por esses aparelhos, pela live, ou também nos panelaços, nos ruídos, nas janelas. É uma forma também que a gente está se manifestando. Mas é importante que nós, nesse momento, possamos colocar em circulação outras formas de pensar, né? E como a Keiko disse, é muito importante para aqueles que usam muito o WhatsApp que não repliquem, não repassem antes de parar e pensar, mas é isso mesmo? Eu penso dessa forma, e até questionar, bom, se eu penso dessa forma, mas não há um ruído, quando eu compartilho uma piada, quando eu compartilho um meme, eu estou compartilhando daquilo que está ali, ou aquilo que está ali representa também um preconceito de gênero, um preconceito de raça, um preconceito de diversas ordens. Quer dizer, o que é que está ali de fato, né? Eu penso como aquela pessoa que me passou, então é muito importante que a gente use aquilo que que é atributo do humano, que é a capacidade de perceber, pensar e refletir, né? Então, nesse momento, eu acho que a gente precisa circular, e a gente precisa pensar, e a gente precisa exercitar essa capacidade de pensar, e pensar juntos, porque a gente também não pensa sozinho, nós pensamos juntos. Aqui, na medida que a Nina coloca uma provocação que vocês estão apresentando, que a Keiko responde, eu penso coisas que eu não tinha pensado. Então, no diálogo que a gente produz reflexões, pensamentos. Então, é importante trocar, dialogar, mesmo que nesse momento a gente não esteja junto, que a gente não esteja presencialmente, mas é importante trocar, dialogar, porque através do diálogo eu posso pensar coisas que eu não tinha pensado. Então, compartilhar, trocar, instigar, provocar, né? Provocar reflexões. E na questão da precarização, também é muito importante que a gente reflita. Há uma sociedade capitalista, excludente, que precariza, né, o trabalho, retira todos os avanços sociais, mas que na disputa foi colocado como, não, você precisa ser autônomo, você pode ter a sua empresa, você não precisa mais ser trabalhador. Ser trabalhador é muito ruim, então você pode ter a sua MEI, sua pequena... você tem que ser empreendedor. Refletir sobre isso, o que significa isso, né? Abrir mão de ser trabalhador é abrir mão dos direitos sociais, é não se perceber como trabalhador, não se perceber de que categoria eu sou, como o velho Marx disse, né? Qual classe social eu pertenço? Porque quando a gente não se reconhece como trabalhador, a gente não luta por aquilo que um trabalhador deve receber. Então, a precarização, eu acho que vem no bojo dessa discussão de que as pessoas já podem ser autônomas, que elas têm que ser proativas, e aí abre-se mão de toda uma luta dos trabalhadores para garantias, e que foram jogadas fora, porque muitos jovens que eu conheço, eles diziam, não, mas eu não quero ser empregado, eu quero ser patrão. O que significa isso, né?
que é uma questão também que a própria Marilena Chaui coloca, né? Quando a classe média não se identifica com o pobre, não se reconhece como pobre, não luta por aquilo que alguém que é pobre precisa. E a classe média não se reconhecendo como pobre, não vai lutar por aquilo que os pobres, porque ela não se considera pobre. Ao mesmo tempo, ela também não é rica, né? Então, eu acho que quando a gente não para pensar que somos, né, que pode ser remeter muito a uma questão filosófica, mas sim a qual classe pertencemos, né? Eu sei que o pensamento pós-moderno diz, bom, nas pesquisas nós não vamos mais trabalhar, operar com o conceito de classe, mas eu acho que nunca foi tão presente, tão necessário pensar a qual classe eu pertenço. A precarização, eu acho que coloca muito essa discussão de empreendedor, né? E esvaziou todas as lutas sociais, toda a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores. E o resultado está aí, né? Precarização, desmantelamento do Estado, de um Estado forte, de um Estado que deveria, né, está na Constituição, ter uma saúde forte, ter uma educação de qualidade para todos, segurança, habitação, e foi se esvaziando. E, né, esse desmantelamento que nós tivemos do SUS, o que é isso? Né? Senão uma precarização da saúde, né, dos profissionais da saúde, dos hospitais, de todo o sistema, né, que foi criado. Nós deveríamos resgatar a história, por exemplo, todo o plano de saúde que foi construído nacionalmente foi depois da gripe espanhola, né? Não foi por causa dela, mas foi a partir dela que se pensou um sistema de saúde, uma saúde pública, inclusive, para o Brasil. Então, eu estenderia até a precarização do trabalho para uma precarização da vida, né? Uma precarização da própria capacidade de refletir, de pensar do humano, né? Desse humano que também, por uma arrogância, se afasta da natureza, se acha muito superior, né? Não se sente parte da natureza, e precariza a vida em si, né? Li essa semana que, enquanto nós estamos aqui em quarentena, isolados, né, preocupados, avançou muito o desmatamento, as queimadas, as entradas nas reservas indígenas. Nós já temos indígenas contaminados com coronavírus. Um adolescente faleceu ontem. Então, há sim uma precarização do trabalho e há uma precarização da vida e uma precarização daquilo que nos é mais humano, de nós mesmos, né? Da nossa capacidade de nos perceber como seres vivos, seres da natureza. E que é lamentável, né? Então, acho que a gente precisa rever, repensar. Acho que quando tudo isso acabar, nós não seremos mais os mesmos, mais as mesmas. Mas eu espero que nós possamos rever coisas. Eu acho que esse é um grande momento para que a gente possa pensar sobre que sociedade é essa que eu estou ajudando a construir, ou que sociedade é essa que eu gostaria de construir, que mundo é esse que eu quero habitar.
Então, eu estava tentando aqui, que ontem veiculou, né, na internet quantas pessoas já tinham acessado, né, a solicitação do pedido emergencial, do benefício emergencial, né, só que agora eu não achei aqui a quantidade de acesso, né, só tem a informação que a projeção é que 2,5, né, 2 milhões e 500 mil, 500 mil pessoas receberão, né, tem uma perspectiva de receber o benefício. E aí isso mostra, né, na verdade, alguns elementos do que a gente já vem discutindo, né. Na verdade, você tem até mesmo uma própria decadência, isso também não deixa de estar articulado com a própria decadência, né, não só ideológica, mas também da própria do trabalho manual e intelectual, né. E aí que, além de, né, separar os sujeitos, né, numa falsa ideia, né, de reprodução de relações sociais, em que você tem aqueles sujeitos que pensam e aqueles sujeitos que fazem, você também acaba gerando uma individualização exacerbada, que acaba, inclusive, confundindo, né, o que é... E aí é confundido propositalmente. As pessoas não, na verdade, elas não, as ideias que elas têm, elas não são ideias que saem somente da cabeça delas. Elas saem, na verdade, a partir de uma realidade que é posta. A gente só pensa, a gente só constrói novas respostas, a gente só pensa em respostas para as necessidades que a gente tem a partir da realidade que a gente vive, né? E aí você tem como lidar com, né, e aí também, a partir do momento que o governo libera, você vê como é que é expressivo aquilo que, como se converteu o discurso da autonomia pela autonomização, né? Tipo, as pessoas, a autonomia ali é uma autonomia individualizada que basta meus esforços. Então, assim, você também vai ver que tem os elementos da meritocracia ali embutidos, e como é que isso, né, se converte hoje, no contexto de pandemia, em que, né, há uma indicação de isolamento social, esses são os mais atingidos, né? E aí, como lidar e como pensar esses sujeitos que estão na condição mais precarizada, né, vão atingir a vida deles, né? E aí eu fiquei lembrando também um pouco das produções que, né, não só o Marx e os marxistas, né, fizeram, mas eu lembrei muito também das justificativas que até o próprio David Haber fazia na condição pós-moderna, da questão dos impactos, né, de como é que crescia cada vez mais as condições precárias de trabalho, de segurança, né, que cada vez se reduzia mais a segurança de trabalho, dado até a própria Constituição e a forma como o modo de produção, né, capitalista se colocando, e como isso ia expressando dentro do mundo do trabalho, né, e as condições até, de própria sobrevivência da classe trabalhadora, né. Aí lembrei também um pouco do que Ricardo Antunes também já vem discutindo recentemente, né, ele produziu um livro sobre o precariado, né, as condições de flexibilização, que debate um pouco mais até a própria condição da uberização, como é que isso também, né, vai colocar cada vez mais os sujeitos em condições de violações de direitos e precarização, né, a própria Virginia Fontes também já tem, né, produzido um pouco sobre isso, mas o que a gente tem visto hoje, como lidar, né, e pensar, inclusive, esses sujeitos que estão acessando, é somente coletivamente. E aí eu acho que uma das pautas hoje, né, da classe trabalhadora, né, e daqueles que, né, é necessário que a gente se mobilize para, principalmente nesses momentos, é a revogação da emenda constitucional 95. Não dá para a gente falar, né, de um Estado que tem que assumir a responsabilidade de manutenção e garantia de vida e de direitos das pessoas, e especialmente, né, aqueles que estão em condições mais precárias, que estão em extrema pobreza, que estão passando dificuldades, que se a gente pegar a dia da fala de Bolsonaro ontem, que eu vou morrer pela doença ou vou morrer de fome, isso não é um fato de hoje,
As pessoas, sim, morrem de fome há muito tempo. A questão é, o que dentro desse contexto hoje, cada vez mais, a gente vai fazer? E uma das medidas hoje necessárias para a sociedade é a revogação da emenda constitucional. É preciso que a gente lute para que as pessoas tenham acesso ao direito. E aí não é entender como benefícios meramente especialistas. Esse benefício ele precisa existir, ele tem que existir, ainda não está no valor mais adequado possível para garantir a sobrevivência dessas pessoas, mas a gente tem que exigir ao Estado, que é burguês, mas que a gente também entende as contradições desse Estado burguês, de tensionar para que as respostas pelas garantias de direitos sejam cada vez mais efetivas. E aí, pegando também o gancho com, né, as questões mais imediatas, né, como é que a gente pode pensar em atingir, eu acho que principalmente é decodificar as informações que muitas das vezes as pessoas não são capazes de entender, né? Lamentavelmente, né, em alguns momentos a gente reproduz falas, e não é nem só reproduzir, né? A gente acaba falando de uma forma um pouco mais rebuscada. Não é só, porque não é uma mera que a gente está se colocando de forma mais importante, mas acho que a gente, até mesmo dado a forma como algumas vezes a gente precisa dos vistos da universidade, que tem uma característica elitista, então a gente vai reproduzir também essas falas mais rebuscadas. Então, acho que é a hora também da gente decodificar essas informações, tornar elas de mais fácil acesso à população. Conheço gente que só conseguiu entender de forma mais clara a importância do isolamento, as consequências desse isolamento, a partir do momento que foram feitas diversas falas, usando exemplos, analogias, mais, mais claras, mais simplórias, mas sem desmerecer o valor e sem abrir mão da importância daquele conhecimento. Então, é hora também da gente, né, se quer pensar em questões mais imediatas, né, acho que uma das formas que a gente também pode contribuir é tentar tensionar a partir, inclusive, disso, tornar mais claro para as pessoas o que é esse contexto, não só como evitar a propagação, ou o que é o vírus, mas também explicar para as pessoas. Tem gente que está tendo dificuldade de entender como acessa esse benefício emergencial. E ver que a quantidade de gente que vai acessar é muito maior do que as pessoas que hoje já recebem o benefício do Bolsa Família, explica o quão desigual é essa sociedade. Porque o próprio governo, né, e aí também a gente lembrar que o governo já vem paulatinamente cortando o benefício do Bolsa Família. E hoje ele ele não só vai dispor do benefício emergencial para as famílias do Bolsa Família, como ele abriu para os outros sujeitos. E aí a gente vê o quanto maior é o nível de desigualdade. Acho que o momento agora também é de questionar essa sociabilidade e o que é, né, inclusive aí pegando um pouco do que a Elis disse, né, do o que é você ser um sujeito, né, que ser chefe de você mesmo. É óbvio que a gente quer que as pessoas tenham autonomia de fazer suas escolhas, mas que as escolhas sejam cada vez mais qualificadas e que as pessoas tenham consciência de forma clara e esclarecida de qual é aquela escolha que ela vai tomar. E o que a gente tem visto, não só hoje, mas cada vez mais reforçado, e principalmente pelos últimos governos, e aí eu vou incluir o governo Temer, vou incluir o governo PT, porque é um elemento que vem sendo construído, de, inclusive, trazer um discurso de que a sua autonomia está com base nos seus esforços. Né? Até a própria, se a gente pegar, e aí um exemplo disso, o acesso
dos estudantes dentro das universidades, né? Não adianta você garantir acesso à universidade, né, para que esses estudantes consigam acessar a universidade, se você não garante a permanência, né? Um projeto, a gente só pode falar de democratização de acesso à educação quando a gente também trabalha com a perspectiva, né, da manutenção desses sujeitos. Então, pensar o precarizado hoje que está acessando os benefícios, né, é entender que, na verdade, ele não é um elemento novo, pelo contrário, esse precarizado, ele é construído paulatinamente ao longo desses últimos anos, e especialmente sob o discurso, e aí o que a Elisa apontou muito bem, vou ser chefe de mim mesmo. Só que isso, os ônus e os bônus, e sobre quais condições, qual ponto de partida cada um sai, isso não é dito, né? Então, são vários elementos que atravessam essa realidade. É isso. Bom, gente, a gente vai para a última pergunta, que já estamos com 1h30 de live. Então, a gente, quando vocês responderem essa última pergunta, vou pedir também para vocês já fazerem as considerações finais sobre o tema da live, para daí depois a gente encerrar. Então, a pergunta é a seguinte: esse atual descaso pela produção científica não estaria também relacionado a uma certa idolatria da ignorância e o cansaço devido à continuidade das mesmas deficiências de acesso a direitos ao longo da nossa história? Como se, para resolver muitos problemas complexos, faltasse apenas a boa vontade, em vez de acúmulo de conhecimento, experiência e debate. O exemplo mais recente seria a, entre aspas, boa vontade do governo de comprar cloroquina para, entre aspas, resolver a pandemia. E pronto, já poderíamos acabar com o isolamento social. Eu vou passar a palavra para Eliane. Que seria idolatrar a ignorância, né? Idolatrar algo. Eu acho que na nossa cultura, nós acabamos produzindo, porque assim, as necessidades elas são produzidas, elas não, as necessidades básicas como alimentação, ou se proteger, que é aquilo que vem do medo, essas são naturais, mas a idolatria, ela é uma produção cultural. E eu acredito que, vou usar a palavra acredito, que nós, na nossa cultura, nós temos uma necessidade de eleger um líder, e esse líder, e não é uma líder, não é feminina, é um homem. Interessante pensar sobre isso. E esse líder é que vai ter a palavra autorizada e que vai nos conduzir. Essa é uma ideia de eu elejo um líder, esse líder vai ter a palavra, e essa palavra vai lhe dar autoridade, eu atribuo a ele a autoridade para que ele me conduza. Paulo Freire já dizia que essa sedução é feita entre o dominado e o dominador, ou o dominador e o dominado. Então, eu acho que há uma produção cultural nossa de ter um líder e atribuir a esse líder, idolatrar esse líder. Acho que nós poderíamos tentar quebrar isso, né? O que significa um líder? Acho que numa sociedade democrática nós deveríamos repensar ou pensar que nós não temos líderes, nós temos representantes que compõem um governo para representar a sociedade, não para representar os seus desejos, não para representar o grupo a qual ele acha que pertence, mas para representar a sociedade. O problema é que todo o nosso sistema de representação faz com que, na hora que nós vamos exercer o voto,
a gente nem pensa tanto em quem é que nós estamos votando, né? Então, muitas das eleições acabam sendo disputadas como se nós estivéssemos num campo de futebol, e as disputas que são passionais, é isso que é são apaixonadas, mas que nos escapam completamente à razão, à reflexão. Então, eu acho que a idolatria, ela nos leva para um lugar muito, muito perigoso, né? Então, já aí eu vejo um grande problema. E a questão da ignorância, acho também que ignorância, no sentido de ignorar, é de não conhecer ou desconhecer. Nós podemos desconhecer várias coisas, nós, às vezes não passamos por uma determinada experiência. Porém, eu não gostaria de associar a ignorância com a falta do conhecimento sistematizado, conhecimento científico. Há muito conhecimento, há saberes que são produzidos fora do campo científico, fora da sistematização que acontece dentro da universidade, que é precioso, que é muito cara para nós, mas que são saberes que não são saberes frutos da ignorância, ou como eu posso explicar? O que eu quero dizer é que eu não quero atribuir a falta de ter passado por um conhecimento sistematizado, formal, o logos, isso significa ignorância. Não. Há saberes que são saberes maravilhosos e que são saberes de uma experiência muito rica, né? Agricultores, pessoas, pescadores, pessoas que estão produzindo e que estão produzindo conhecimento o tempo todo. Então, culturalmente, aí eu quero associar que culturalmente a gente, não sei porquê, não sei como, talvez aí cabe resgatar a relevância das pesquisas e das ciências sociais e humanas, que eu diria que o campo do conhecimento de ciências humanas, para observar e pensar por que nós continuamos produzindo e pensando em líderes, né, e idolatrar líderes, e não conseguimos pensar uma sociedade de representação e que esses representantes, eles representam um coletivo, resgatar a ideia de comunidade, né, e que nós vivemos em comunidade, e ao mesmo tempo compartilhar experiências para que a gente possa aí sim sair de uma ignorância, então, com experiências compartilhadas. Já encerrando, quero muito agradecer a Dulce e a Nina por esse espaço e por a gente poder falar sobre tudo isso. E eu quero deixar um poema também para dizer que essa humanidade, esse humano das ciências humanas, é um humano incrível, é um humano maravilhoso, né, com capacidades que eu acho que nós mesmos ainda não conseguimos alcançar, né? Esse poema é do Manuel de Barros, e o Manuel de Barros, muito generoso, ele fala de um pintor, de dois pintores, e dessa capacidade humana também, né? Vou ler para vocês e aí eu encerro a minha fala. As lições de R.Q. Aprendi com Rômulo Quiroga, um pintor boliviano, a expressão reta não sonha, não use o traço acostumado. A força de um artista vem das suas derrotas. Só a alma atormentada pode trazer para vós um formato de pássaro. A arte não tem pensa. O olho vê,
a lembrança rever e a imaginação transver. É preciso transver o mundo. Isto seja, Deus deu a forma, os artistas desformam. É preciso desformar o mundo, tirar da natureza as naturalidades, fazer cavalo verde, por exemplo, fazer noiva camponesa voar, como em Chagall. Agora é só puxar o alarme do silêncio que eu saio por aí a deformar, a desformar. A capacidade humana é incrível. O humano, quando ele não se desloca da natureza e quando ele não se coloca acima nem inferior, nos mostra o quão bonito nós podemos ser. As ciências humanas têm uma produção maravilhosa em todas as suas áreas, em todos os seus campos disciplinares, campos de produção, de formação. Nós não formamos cientistas de um dia para o outro, é um processo. A formação de pesquisadores leva, às vezes, 10 anos. Uma sociedade que não reconhece os saberes, que não valoriza as diversas formas de apreensão da realidade do conhecimento, é uma sociedade que cai no obscurantismo, é uma sociedade que se cega porque talvez não queira ver, sem nenhuma analogia com a iluminação e todo o projeto do iluminismo. Eu acho que nós precisamos voltar às ciências humanas e olhar para esse mundo de pesquisas que já foram realizadas e dialogar com os pesquisadores. Ao mesmo tempo, ir às artes e perceber outros mundos possíveis, outras realidades. Uma socióloga, uma vez, num debate, falou uma coisa para mim que eu achei maravilhosa. Ela disse assim, que nós não nascemos, enquanto projeto de humanidade, capitalista. O capitalismo tem um pouco mais de 200 anos, e que ela esperava que nós não morrêssemos capitalistas. Eu, assim como ela, também espero que a gente possa rever o nosso sistema econômico, nosso modelo de sociedade, e que a gente possa criar mundos diferentes, transver o mundo, como Manuel de Barros nos disse. Super obrigada, Nina. Apesar de nervosa, eu acho que a gente conseguiu. Obrigada, Keiko. É um prazer te ouvir. É muito gostoso saber que eu tenho uma colega dentro da UF que tem essa sensibilidade, essa competência para falar tão bem de questões que às vezes são tão difíceis. É um prazer. Muito obrigada. Agradeço também a Eli, foi ótimo também ouvir ela. É bom também que mesmo diante dessa conjuntura a gente vai criando, né, laços de companheirismo e trocando com outras pessoas também. Né? Eu vou responder e aí depois eu finalizo aqui. Descaso da produção, né, científica, a questão da boa vontade, né? E aí eu tenho acordo com o que ele falou sobre, né, como é que, e aí marcadamente, né, nas sociedades, né, ocidentais, especialmente no Brasil, a gente sempre tem a busca do herói, né? Sempre tem que ter um herói, como ele disse, um herói masculino, né, um homem. Isso é uma característica, né, lamentável que a gente tem construído. E aí também entrando nesse bojo, eu fiquei pensando até mesmo, eu fiquei lembrando também de como é que essas, né, as narrativas, as imagens também, da própria produção do conhecimento, ela se coloca, né? Se a gente recuperar, por exemplo, na nossa própria cabeça, né, nos filmes, desenhos que a gente já assistiu,
né, e até de alguns livros também, como é que a figura do cientista ele é colocado, né, dentro dessas histórias, né? Ele sempre majoritariamente o cientista ou é aquele que aponta para os problemas, né? Vai dizer, vai acontecer tal coisa, e ele é ignorado, né? Ou ele é construído numa imagem de vilão, né? Então isso também eu acho que contribui, que é isso que eu estava falando, é processual. Então a construção processual, até mesmo, né, não só dentro do âmbito, né, da forma como o governo se expressa, mas também como ideologicamente vai se colocando dentro das narrativas, dentro né, de algumas áreas, né, das artes, né, e aí especialmente, né, dos filmes, dos desenhos, né, como é que isso vai se colocando também uma imagem, né, dos cientistas como de forma negativa, né, então isso também contribui, por exemplo, porque isso vai solidificando, vai pavimentando cada vez mais as pessoas a criarem uma imagem de descrença, de não acreditar na ciência. Então, assim, não é algo que é novo e que a gente tem que observar. Isso, e por isso também que é importante a gente entender que as relações sociais e a forma como ela é produzida e reproduzida, ela incide também na construção subjetiva, individual e coletiva. Porque se a gente pensar, por exemplo, nessa questão, também ajuda a explicar por que hoje as pessoas, em certa medida, têm resistência a conhecimentos científicos, e aí atravessado, né, especialmente no Brasil, também por uma forte influência, né, das ideologias religiosas, né, e aí é importante também que as pessoas entendam que eu não estou falando de fé, né, da fé das pessoas, estou falando da forma como instituições religiosas, muitas vezes, também contribuem para deturpar determinados conhecimentos a partir de determinados interesses, né? Então, assim, a gente também tem que entender que isso também tem uma influência para os negacionismos, né? E essa necessidade também de ser heróico pelo espontaneísmo, né? Necessidade imediata. Você tem que ter alguém que vai socorrer, que vai ajudar, que vai fazer alguma coisa, né? E aí, pegando também o gancho da ignorância, eu também acho que nenhum conhecimento ele é menos ou mais importante, né, do que o outro. A própria forma como produzimos conhecimento sempre partiu de algo mais simples, né, para depois ir a gente entendendo as complexidades que atravessam esse imediato, né, para a gente chegar aos elementos mais estruturais essenciais, né? Então, nenhum conhecimento já nasceu rebuscado, né? Os conhecimentos eles foram, né, sendo testados, analisados de formas mais criteriosas, até que eles também passam por uma determinada validação científica. Mas isso não altera e nem desqualifica, né, os outros conhecimentos, porque, inclusive, são a partir desses conhecimentos que os cientistas e aqueles que foram produzindo conhecimentos começaram a observar e questionar, né? Até a própria questão, né, agora eu tinha o nome do cientista, mas da teoria da gravidade, né? O cara vê lá a maçã cair e aí começar a questionar a partir disso. Então, são a partir de observações do próprio real, né? Então, eu acho que a ignorância, ela não é algo que... Ela tem diversas explicações. E dentre as diversas explicações, não é que a pessoa seja menos inteligente. Não é isso. Não é que a pessoa teve ou não teve um acesso a determinado conhecimento. Porque a realidade muda, nós mudamos, nós acumulamos conhecimento processualmente, né? Mas eu acho que, às vezes, não é uma ignorância. Na verdade, é o medo de lidar com o real. Há um medo ali, né, de você se ver colocando à prova naquilo que você sabia, ou que você achava que sabia.
Então, isso também tem um impacto, né, nas resistências que as pessoas... Porque você está, na verdade, questionando algo que ela achava que era o real, que era o verdadeiro. Então, desfazer algumas ilusões ou concepções nem sempre tão claras efetivamente, né, e que podem contribuir para esclarecer as pessoas, isso incomoda, assim como incomoda qualquer um. A psicologia talvez explique muito melhor, né, esse âmbito de como é que isso atravessa na subjetividade, né? Então, eu acho que hoje se tem essa corrida pelo medicamento, que cada vez mais, né, pelo menos assim, a maior parte das produções científicas mostram que ele é muito mais danoso do que benéfico. As pessoas estão se agarrando a ele não porque eles acham que é o remédio que vai ter o efeito, mas é porque a busca do herói faz com que as pessoas também, né, acreditem numa fala e comprometam também até a própria vida, né? Então, acho que a gente também precisa entender como é que se coloca, né, as relações, inclusive de participação social e política, né, na sociedade. Por muito tempo no Brasil a gente foi renegado, né, e especialmente a população preta, né, ela sempre foi, historicamente, ela que mais também, né, população preta, os povos originários, são aqueles que foram historicamente renegados à participação política, né. Nós, mulheres, também demoramos muito a ter direito a voto. Então, isso também explica um pouco de como é que as pessoas também estão buscando respostas e essa dinâmica de sempre projetar no outro à espera de uma resposta do que ela deve fazer, né? Então, acho que isso também interfere e aí a decorrência óbvia estrutural da própria forma, né, como se organiza a participação dos sujeitos na sociedade. No mais, eu queria agradecer a Nina, agradecer a Eli, agradecer a Dulce, agradecer quem está assistindo, que aguentou aí, firme e forte, as perguntas que foram feitas, e esperamos ter contribuído para, pelo menos, dar um pontapé para aqueles que ainda não estavam curiosos para saber e contribuir no que for necessário também para os debates que só começaram, né? É isso. Obrigada. Abraço para todos e todas. Bom, a gente da DUF que agradece muito a disponibilidade. Deixa eu voltar aqui. A gente agradece muito a disponibilidade de vocês em fazer essa live de quase 2 horas, mas isso também mostra o quanto o tema rende. A gente teve quase 2 horas de live, tivemos aí 50 pessoas nos assistindo, muitas perguntas, tinha muita gente interessada em ouvir sobre isso e ouvir vocês. E com certeza ficaram bastante instigados e provocados e aprenderam muito com o que ouviram. Então, a gente encerra essa live. Nossa próxima atividade online é o nosso cineclube virtual, no domingo. Amanhã já vai sair a divulgação do filme, dos horários, de quem vai debater conosco. E semana que vem a gente volta com a live sobre EAD, né, e o que a gente pode falar sobre EAD a partir da pandemia, também na quinta-feira, às 16 horas. Então, obrigada, Eli, Keiko, muito obrigada a quem nos assistiu, quem ficou até agora, e com isso a gente encerra a nossa live. Obrigada.